Décadas, vítimas da hanseníase eram isoladas do convívio social aqui no Brasil. Essa política pública ela foi revista, mas até hoje pessoas sofrem com os efeitos da medida. Milhares de filhos de pessoas que tinham hanseníase foram separados de seus pais quando ainda eram crianças e levados para abrigos, na época chamados de preventórios. Hoje, eles pedem uma reparação do Estado. Vamos conhecer então algumas dessas histórias. Eu sinto muita falta dos meus pais, da minha família, na questão de pais, avós, de tios, entende? É isso que eu sinto atualmente, né? Se não fosse com a ajuda divina, eu não sei o que seria da minha vida, sabe? Muita força, muita coragem. Acho que já tinha superado isso, mas toda vez que eu falo disso, eu me emociono porque eu fico imaginando não o que eu passei, mas o que meus irmãos passaram. Você morar 8 anos com seus irmãos dentro de um divandário e não saber que era seu irmão. 8 anos. Foi 8 anos que se perdeu um vínculo com irmãos. Helena tem 62 anos e mora na capital paulista. Edmilson tem 50 e vive em Belém do Pará. Os dois foram separados dos pais quando eram crianças. Na época, era o que acontecia com filhos de pessoas diagnosticadas com hanseníase no Brasil. Essa aqui sou eu. Olhar triste, né? Muito triste. A prática do isolamento de pessoas com hanseníase no país começou na época do Império. Mas, oficialmente, como política pública, o isolamento compulsório foi de 1924 a 1976. Ainda assim, alguns estados continuaram com a medida até a década de 80. O Ministério dos Direitos Humanos estima que mais de 26 mil pessoas foram separadas das famílias por causa da hanseníase. Quando diagnosticados, os pacientes eram isolados em antigos hospitais colônia. Um desses hospitais funcionava aqui, na zona norte do Rio, e era conhecido como o Hospital dos Lázaros. Foi em uma colônia como essa, em Marituba, no Pará, onde nasceu Edmilson. Quando a gente nascia, a gente era apresentado à nossa mãe da porta da enfermaria. Ela não podia abraçar a gente, não podia tocar na gente e muito menos amamentar. Ela olhava de longe, a enfermeira vinha com a criança no braço, curvava o rosto para a mãe ver, de longe, de 10 metros de distância, e o pai, quando ia visitar, a mesma coisa, né? E de lá, quando tinha mais ou menos 10 crianças ali, estava dentro de uma ambulância e levavam para preventórios, creches, no meu caso, educandário. Essas histórias, mesmo apagadas da memória por um tempo, não foram nunca superadas. Os traumas vividos em preventórios e educandários ainda são lembrados com detalhes. Elas colocaram a gente nua nesse banheiro, a gente com o rostinho voltado para a parede, né, de pé e com as mãos para o alto, sabe? Com as mãos para o alto, e a gente apanhou de vara de marmelo nas costas. Ficava em quarto escuro, cheio de morcego, isso eu lembro, né? Apanhava, ficava de castigo e que às vezes passava fome porque estava de castigo. Helena nasceu em Itu, no interior de São Paulo. Quando foi morar em casas de família, onde viveu até os 13 anos, teve de enfrentar o preconceito. Não podia tomar banho dentro da casa dela, entende? Os meus utensílios de comida, assim, prato, copo, talher, era marcado com esmalte vermelho, que eu não podia usar os pratos, os copos, os talheres deles, né? Não sentava à mesa para almoçar com eles,
Edmilson viveu com os irmãos sem saber que eram parentes. Fui saber que eram meus irmãos na saída do educandário. Quando botaram a gente dentro de um Fusca, me lembro até hoje a cor do Fusca, que era azul. A sua energia é promoção? Então se liga aqui! Chegou a... Quando o Mac te pega, pega o Mac. E colocaram a gente dentro desse Fusca com mais duas irmãs e nos apresentaram como irmãos. No Brasil, é o movimento de reintegração dos acometidos pela hanseníase que tem ajudado pessoas como Helena e o Edmilson a se reconectarem com suas histórias e resgatarem memórias que foram arrancadas por meio dessa política de segregação imposta pelo próprio governo. A gente achou adoções irregulares na Holanda, na Itália, né, de pessoas que nem sabiam, os parentes nem sabiam que essas pessoas estavam vivas. Esses filhos, a gente estima que mais ou menos uns 12 mil, entre 12 mil a 14 mil, ainda estejam vivos daquele processo de separação. O governo passado fez uma discussão, né, com relação aos processos que estavam chegando no Supremo Tribunal Federal, de que isso é um crime prescrito. Mas a gente está falando sobre o que exatamente? Sobre pessoas que foram sequestradas de seus pais por uma política de segregação e que tinham que entrar com processo judicial com 5 anos de idade. Então, daí, esse recurso do movimento de se discutir de que esse é um crime contra a humanidade, esse é um crime que não pode prescrever. Por causa do movimento, a Defensoria Pública da União entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que a linha de interpretação de um decreto de 1932 seja alterada. O decreto diz que as dívidas passivas e qualquer direito ou ação contra a União, estados e municípios prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. O objetivo da ação é que os filhos que ainda estejam vivos possam buscar reparações por meio de ações de indenização. Nós entendemos que é uma situação tão grave de violação de direitos humanos que ela não pode ser tratada como uma reparação normal ou comum ou uma violação normal ou comum praticada pelo Estado. Nós estamos falando de uma violação gravíssima, engendrada pelo Estado de forma sistemática, como uma política pública, quando, e aqui é importante dizer, quando era possível ao Estado adotar uma outra alternativa menos gravosa em termos de violação de direitos humanos. Quando você me pergunta o que é que isso refletiu na tua vida, foi a pior coisa que podia acontecer na minha vida, porque saber que meus pais sofreram, saber que eu sofri por causa da questão da hanseníase e por uma medida profilática errada do governo federal, foi feito um crime de Estado. Muitos filhos faleceram. Tem muitos filhos que estão já com a idade avançada, 50, 60, 70, 80, entende? A pergunta que eu faço, eles vão para o túmulo com as dores na alma por uma luta que não foi resolvida no país? Eu não quero isso. Entende? Eu quero uma reparação, um pedido de desculpa do Estado brasileiro, para que isso jamais se repita e que a gente possa deixar um legado às futuras gerações que não se repita. Em nota, o Supremo Tribunal Federal disse que o relator do processo, o ministro Dias Toffoli, adotou o rito abreviado e que a ação está em fase de instrução, coleta de pareceres e informações. Ainda não há previsão de julgamento. No processo, a Advocacia Geral da União se manifestou contra o pedido da Defensoria Pública da União. A AGU alegou que a edição de atos normativos que instituem direitos e criam obrigações é função típica do Poder Legislativo e que, por isso, não deve haver interferência do Poder Judiciário. Em nota, a Procuradoria-Geral da República disse que ainda não vai se manifestar, pois o caso chegou recentemente à PGR e está em análise na Assessoria Constitucional. Nós também pedimos um posicionamento da Presidência da República, mas ainda não tivemos uma resposta.